Olá pessoal, a todos uma boa tarde. Hoje é terça-feira, 31 de março de 2020. Eu volto a fazer com vocês meus vídeos, como eu sempre fiz no ano passado, até o começo de janeiro. Então eu estou voltando a fazer os vídeos aqui nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Hoje é um dia histórico para o país, né? Hoje é o aniversário do golpe militar. Né? Faz 56 anos que o presidente constituído constitucionalmente, o João Goulart, ele foi derrubado pelos militares em 31 de março de 64, que na verdade o golpe militar durou praticamente quase 24 horas, né? Foi 31 de março e 1º de abril, né? No qual, no dia 1º de abril, o Congresso, na época presidido pelo senador Auro Mourão de Andrade, declarou vaga o cargo de presidente da República, né? Declarou vaga a presidência da República e deu posse ao deputado Ranieri Mazzilli, que na época ele era o presidente da Câmara dos Deputados, né? Porque João Goulart ele era vice-presidente, ele assumiu a presidência depois que o Jânio Quadros renunciou em 1961 e não se tinha vice-presidente, né? A vice-presidência não se tinha, então o João Goulart ele assumiu a presidência da República em 7 de setembro de 61, desde que na época o sistema de governo se tornou parlamentarista por pressão dos militares, que os militares não queriam que o João Goulart assumisse a presidência. E o João Goulart ele só assumiu a presidência com a instituição do regime parlamentarista, sendo Tancredo Neves o primeiro-ministro do governo do João Goulart, e assim ele pôde assumir a presidência, mas ele não completou o mandato, né? O mandato de João Goulart ia ser até 1965, então ele não completou o mandato devido ao golpe militar que sofreu há 56 anos atrás. Bom, eu não vou muito fazer uma retrospectiva sobre os fatores que levaram à queda do João Goulart em 1964. Mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui para a gente fazer uma pequena análise da herança do golpe militar, né? O golpe militar deixou muitas cicatrizes, né, que ainda não foram curadas, ainda não foram recuperadas. Né? O país ainda tem uma alta dívida com a própria história, né, em referência ao golpe militar. Existe uma lei da anistia que foi promulgada pelos militares em 1980, 79, perdão, que foi sancionada pelo último presidente militar do Brasil, João Figueiredo, que praticamente aniquilou todos os crimes políticos cometidos, né, pelos militares e por pessoas que foram pressionadas pelos militares a participarem da subversão, a participarem da tortura, né, a cometerem tortura em nome do Estado brasileiro, né, por ordem do Estado brasileiro, do Estado nacional, da União, né? Então, essas pessoas elas foram anistiadas, elas receberam o perdão e não foram julgadas, né? Simplesmente elas não foram julgadas. E a lei da anistia ainda está vigorando até os dias de hoje, né? Sinceramente, a lei da anistia, de certo modo, ao nível internacional de hoje, né, aos patamares internacionais de hoje, ela é uma lei totalmente inconstitucional. Ela é inconstitucional. Na minha opinião, ela deveria ser nula. Ela deveria ser anulada pelo Congresso e ratificado essa anulação pelo Supremo Tribunal Federal. Porque, vejam só, muitas pessoas morreram, foram torturadas, mortas,
sendo que a maior parte delas, os seus cadáveres nunca foram encontrados. Nunca foram encontrados cadáveres. Nunca foram encontrados os corpos. Militares na época da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, executaram, mataram, fizeram o escarcéu. Enterraram gente em diversos cemitérios clandestinos. Enterraram gente em diversos cemitérios clandestinos. Enterraram gente em covas clandestinas, em cemitérios clandestinos, enterraram gente em aeroportos. A gente não sabe nem se os aeroportos tradicionais brasileiros, a gente está pisando, às vezes, num cadáver de alguém. Então, é uma situação muito complicada. Olha só para fazer uma comparação, a Argentina, que teve um regime ditatorial de curto espaço de tempo, que durou de 76 até 83, 82, ela anulou. A Argentina anulou a lei da anistia que foi sancionada, que foi dada pelos presidentes Raul Alfonsín e Carlos Menem. A própria Argentina mostrou ao mundo de que general, soldado, seja lá o que for, as Forças Armadas deveriam ser punidas, sim, deveriam ser responsabilizadas. Os presidentes militares deveriam ser, sim, responsabilizados, os torturadores deveriam ser, sim, responsabilizados e colocados na cadeia, prisão perpétua. Então a Argentina, no começo dos anos 2000, deu o seu recado, mostrou para o mundo. E a gente se pergunta, se a Argentina fez isso, por que o Brasil não poderia também fazer? Por que o Brasil, o Chile, a Bolívia, os países do Cone Sul, que tiveram ditaduras, que tiveram regimes autoritários, que tudo na época era em nome do comunismo, né? Era tudo em nome do comunismo, que era para se livrar do comunismo, que era para fazer com que o comunismo brasileiro, o comunismo não se instalasse na América, principalmente uma América que até hoje é dominada pelos Estados Unidos, que na época era a época da Guerra Fria, né? Os anos 60, foi um ano que foi um ano da Guerra Fria, foi a década da Guerra Fria, sendo que a Guerra Fria ela se prolongou até meados dos anos 80, né? Até a ascensão de Gorbachev na União Soviética, na extinta, na defunta União Soviética. Mas, voltando aqui à pergunta, por que se a Argentina deu a lição de moral dela, mostrou para o mundo que é possível sim, que era preciso corrigir a história, corrigir tropeços da história, era necessário passar uma borracha e reescrever de novo, mas reescrever de uma maneira coerente e responsável. Por que o Brasil não poderia também fazer o mesmo? Por que o Brasil não pode fazer o mesmo atualmente, já que nós estamos em um regime totalmente republicano presidencialista, sob égide de uma Constituição totalmente democrática, que é considerada uma das constituições mais avançadas do mundo, que é a Constituição Brasileira de 88, que atualmente está em vigor. Eu não estou falando isso só como historiador, como gestor, não. Eu estou falando isso como cidadão, como alguém que acompanha o noticiário, alguém que acompanha a trajetória da história. E principalmente nesse período agora que nós estamos vivendo de confinamento, né, de isolamento social. Nós estamos com uma praga que se instalou, que é o coronavírus, que veio da China e que se propagou em todo o mundo, que está matando diversas pessoas. E a gente
a gente pode se refletir. Embora não esteja muito a ver, mas a epidemia do coronavírus não pode nos ensinar a nos reescrever a história, a corrigir erros do passado, do qual a gente pode e deve não cometer mais. Então são situações que a gente tem que analisar muito bem. Analisar bem. São 56 anos do golpe militar. Nada foi feito para punir ninguém. A única coisa que foi feita foi só uma comissão da verdade, que o governo do PT fez, elaborou e chegou a um relatório. E que esse relatório tá na internet para todo mundo ver. Né? Que foram mais de não sei quantas pessoas responsabilizadas. Elas não podem ser julgadas devido à lei da anistia. Mas eu penso que se a lei da anistia fosse revogada, eu acho que a história brasileira poderia ser revista e poderia ser passada a limpo. E nós, como brasileiros, nós teríamos mais orgulho de sermos brasileiros. E podermos pedir desculpas ao mundo. Pedir desculpas à realidade. Pedir desculpas àqueles que tiveram suas vidas trucidadas por causa de uma tolice que se pendurou durante quase 20 anos. Então, o golpe militar de hoje, o aniversário, melhor dizendo, do golpe militar, não deve ser levado como dia de liberdade, como o presidente da República acabou de disse hoje. Perdão, gente. Então, o presidente da República disse hoje que o golpe militar deveria ser considerado como dia de liberdade. Liberdade de quê? De que essa liberdade? Não é dia de liberdade, é dia de reflexão. É um dia de reflexão, porque um presidente da República foi escorraçado do Palácio do Planalto. Ele foi tirado do Palácio do Planalto. Sendo que, na verdade, além de ele ter sido derrubado do poder, João Goulart, ele foi pro exílio no Uruguai. Quem tirou realmente mesmo, quem deu o golpe de mestre, foi Auro Mourão de Andrade. Porque no momento em que foi declarado vaga o cargo de presidente da República, João Goulart estava no Brasil. Ele estava no Rio Grande do Sul. Ele ia para Brasília para poder buscar apoio. Mas ele foi aconselhado pelo Leonel Brizola a ir para o Rio Grande do Sul. E quando ele foi para o Rio Grande do Sul, Auro Mourão de Andrade declarou vaga no Congresso Nacional em 1º de abril o cargo de presidente da República. Esse que foi o golpe de mestre, esse que foi o golpe que derrubou João Goulart. Sendo que o Congresso foi obrigado a declarar vaga. O Congresso foi obrigado pelos militares, pelos comandantes do golpe, a declarar vaga o cargo de presidente da República. Entre esses líderes do golpe, estava o Marechal Castelo Branco, que se tornou presidente da República. Estava o Marechal Arthur da Costa e Silva, que seria seu sucessor. Estava o general Olímpio Mourão Filho,
Olímpio Mourão Filho, que ele foi o general que foi o cabeça do golpe. Foi o cabeça do golpe. E o banqueiro Magalhães Pinto, que ia se tornar governador das Minas Gerais, né? E outras pessoas e outras personalidades que foram personagens do golpe militar. Então, assim, o golpe militar, o aniversário do golpe militar de 64 deve ser lembrado não como um dia de liberdade, mas como um dia de reflexão, como um dia que nós brasileiros fomos praticamente assassinados, de certa forma, porque o presidente foi deposto, a sede da União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi incendiada. Vivemos sobre atos institucionais, a Constituição foi rasgada, a Constituição de 46 foi rasgada, foi verdadeiramente humilhada, foi jogada no lixo. A gente viveu sobre atos institucionais, decretos-leis. O Congresso perdeu a sua força de ser representação do povo, centro do poder legislativo. O judiciário foi mitigado, foi diminuído, foi esvaziado. Os ministros do Supremo não tinham poder para poder julgar nada. Não tinham poder para poder julgar coisa alguma. Foram transformados em miniaturas. O Supremo Tribunal se transformou em uma verdadeira miniatura. Até juízes do Supremo tiveram aposentadoria compulsória, só porque não concordavam com tais atitudes do governo militar. Mas é bom deixar claro uma coisa. O golpe militar foi apoiado por muitos setores da classe alta e da classe média na época. Por quê? Porque achavam que as medidas que iam ser adotadas pelo presidente João Goulart eram medidas comunistas. Ele foi visto como um ser comunista. Então, por isso, tiraram do poder. Não foi devido à inflação, devido à crise, devido à baderna, devido à insurreição dos marinheiros. Não foi somente isso. Foi porque as medidas que o presidente João Goulart queria colocar no país, que até hoje ainda o país sente falta, que há reforma agrária, que todos os presidentes que entram no poder se fala todo o tempo de reforma agrária, que eu não vejo reforma agrária caralho algum. Desculpa o termo da palavra, mas é verdade, eu não vejo reforma agrária de nada. Eu não vejo reforma agrária de coisa alguma. Eu não vejo reforma econômica de nada, eu não vejo reforma política de nada. Cada vez mais a gente vê um país falido, um país que praticamente só um dilúvio mesmo para poder varrer tudo que não presta desse país. Só um dilúvio. Só um dilúvio. Então, esse foi um dos motivos que o João Goulart foi derrubado. Porque ele era visto como um comunista, né? É bom colocar isso aqui entre aspas, como um comunista. Mas o golpe militar de 64, que durou 20 anos, quase 20 anos, que durou até 85, quando o Tancredo foi eleito presidente da República, deixou cicatrizes. Censura, prisão, morte em quartéis, em delegacias, morte de religiosos, entre eles foi o Frei Tito, que não mataram ele, e sim, ele se suicidou, mas mataram ele psicologicamente.
Mataram ele moralmente. Ele não tinha mais espírito. Ele ficou totalmente depressivo. Morte também de bispos. Bispos foram mortos pela ditadura. Mulheres foram mortas pela ditadura. Entre elas foi a estilista Zuzu Angel. O filho dela, Stuart, nunca encontraram o corpo. Nunca encontraram o corpo dele. E muitas pessoas torturadoras, muitos camaradas do exército morreram e morreram sem pagar pelos seus crimes. E ver um presidente desse dizer que hoje é dia de liberdade, francamente, claro que eu não concordo tudo que o Bolsonaro fala, mas isso que ele falou é bobagem. É bobagem. Desculpa eu me dizer, presidente, mas isso que o senhor falou é bobagem. É bobagem. Que tem que ser duramente repensada. Então, que o aniversário do golpe militar de hoje, que faz 56 anos, seja um momento de reflexão para nós brasileiros. Principalmente agora, numa pandemia que a cada vez mais o número de pessoas vão morrendo. E que a gente possa ter sensatez verdadeira e possa ter vergonha, ao mesmo tempo seriedade, para que a gente possa mudar um pouco os nossos hábitos, mudar a nossa mentalidade e não cometer mais os erros que a gente já cometeu. Esse foi um dos erros. A classe média ter apoiado o golpe militar. Que todo mundo pensava que fosse um golpe pequeno, que duraria pouco tempo, era só tirar o homem da presidência e colocar um interino, e o interino convocar novas eleições para presidente em 65 e pronto, tava tudo resolvido. Se lascaram. Porque os militares, quando eles entraram no poder e viram que o poder era uma coisa boa e que eles podiam fazer muita coisa, matar, trucidar, acabar, mandar gente pro exílio, eles aproveitaram a oportunidade e fizeram e aconteceram. E que as marcas ainda estão presentes na sociedade, estão presentes em mães, em avós que perderam seus filhos, perderam seus netos para a ditadura militar. Então fica aqui meu compartilhamento, fica aqui a minha opinião, fica aqui a minha ideia. Eu sei que algumas pessoas vão até me criticar aí nas redes sociais, vão me criticar no Instagram, vão me criticar no YouTube, vão me criticar em outras redes aí, mas eu sinceramente eu não vou deixar de dar minha opinião, porque liberdade de expressão é isso, gente. É você utilizar, é você usar, é você pegar e dar a sua opinião e falar. Que a gente não vai ficar no mundo calado, a gente não vai ficar com a boca fechada, sabendo que existe um princípio constitucional chamado liberdade de expressão. Que o aniversário do golpe militar seja um momento de reflexão das nossas atitudes, da nossa coerência e colocarmos o país no eixo, colocarmos o país no caminho certo, no caminho de desenvolvimento, enfrentarmos essa doença, enfrentarmos esse coronavírus e enfrentarmos os problemas do país e encontrarmos soluções para um caminho do país moderno e desenvolvedor. Gente, um abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.